Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, 9. Aleluias. Gênesis 37, 9. Nós vamos falar um pouquinho sobre legado. Nós vamos falar sobre aquilo que a gente deixa, sobre aquilo que a gente recebe. A Rocha Bertioga, ela falou esses tempos atrás, e eu falei: Senhor, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa compreender o poder do legado, o poder de deixar algo e de receber algo. Amém? Amém? Podemos? Diz assim o Senhor: depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Só a última linha. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos orar de novo? Como diz, né? Foi até o João que falou que orar nunca é demais. Foi. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, legado é aquilo que nós queremos carregar, daquilo que o Senhor nos entrega, que nós vamos entregar aos nossos filhos, os nossos netos, aos filhos dele, e assim até que o Senhor venha nos buscar. Paizinho, destrava os nossos ouvidos, destrava os nossos olhos, destrava a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia de hoje. Que eu diminua e a Tua vontade soberana cresça sobre as nossas vidas, sobre a Tua vontade, nesse tempo, neste lugar e nessa hora, em nome de Jesus, amém, aleluias. Ele continua sendo Deus. Às vezes a gente passa por algumas situações, às vezes a gente passa por algumas lutas, às vezes a gente olha para a situação e fala: meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai voltar? Às vezes a gente até meio louco olha para o passado e fala: será que a gente vai voltar a viver aquilo que a gente já viveu no passado? Mas hoje o Senhor quer falar conosco sobre legado, aquilo que nos é transmitido. A história de José, ela é bem conhecida, mas hoje nós não vamos ouvir aquela história que todo mundo conhece, que ele foi vendido pelos irmãos, que ele foi feito escravo, que ele foi enganado, que ele foi preso, que ele foi esquecido, deixado de lado. Não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver algo que vai além disso, algo que o Senhor quer destravar sobre as nossas vidas hoje. Você quer ser destravado hoje? O Senhor tem algo para destravar sobre as nossas vidas hoje, amém? Então, ele teve um sonho, e a inveja que os irmãos tiveram a respeito dele foi por causa de um sonho. Só que não era qualquer sonho, era um sonho que o levaria ao governo. Era o sonho que faria com que ele fosse governador de todo o Egito. Então nós precisamos entender isso. Então nós não estamos falando de qualquer sonho, é de um sonho que faz a vontade de Deus nessa terra. É um sonho que o Senhor coloca sobre as nossas vidas e fala: vai, só entra no caminho e vai. E é isso que nós precisamos entender. Mas nós vamos falar, sabe do quê? Da base familiar de José. Vocês já pararam para entender a base familiar de José, que é o legado? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Já parou para pensar isso? O pai dele, Jacó, o avô Isaac e o bisavô Abraão. Eu ouvi até um pastor falando algo: esse José não precisaria fazer cura e libertação para quebrar a herança hereditária. Não precisaria. Queridos, Abraão, Isaac, Jacó, na linhagem dele. E você acha que uma linhagem dessa é possível fazer com que nós não perecemos nessa terra? O que vocês acham? Que não vai ter problema nenhum nunca? Quem tem uma linhagem dessa, o que você acha? Às vezes você é filho de pastor, às vezes você é pastor, às vezes é o filho, às vezes é neto de pastor, mas nada
vai impedir que a palavra do Senhor aconteça. E a palavra dele fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós só precisamos ter bom ânimo, porque ele já venceu todas as coisas. Aquele que nos convocou, ele está declarando que se nós confiarmos e nos mantermos de pé, ele faz o restante. Ele nos coloca de volta no caminho, ele nos ensina e ele nos capacita. E assim foi sobre a vida dele. Então, olha só, José tinha tudo para viver uma grande história, mas os seus irmãos passam a odiá-lo porque ele teve um sonho. Às vezes o teu sonho pode te fazer ser odiado e perseguido por alguém. Às vezes aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida vai fazer com que pessoas se levantem. E se isso acontecer, ou se isso já aconteceu, tem de bom ânimo, você está no caminho certo. O problema é quando ninguém se importa com quem você é. O problema é quando as pessoas olham para você e tá, tanto faz. Mas quando se levantam, é porque ninguém chuta um cachorro morto. É porque o sonho de Deus sobre a tua vida e a minha está muito vivo. E nós estamos no caminho certo. Nós estamos no momento certo. Então a gente precisa entender isso. Então aquele sonho fez ele ser perseguido, fez ele ser ali enganado. Mas o pai de José, fala no versículo 11, refletia sobre aquilo. Minha voz já está indo, mas ela vai voltar em nome de Jesus. Por que Jacó refletia? Primeiro ele ficou nervoso. Que sonho é esse que você tem, José? O que é isso? Vai fazer nós nos rendermos diante de ti, é isso? Mas depois ele parou para refletir. Nós vamos ver quem foi Jacó. Jacó, ele tinha tido experiências com o Senhor. Ele já tinha tido um sonho, e o Senhor realizou o sonho dele. Aquilo que ele tinha de sonho, o Senhor já tinha feito. Então quando ele lembrou que o Senhor é esse que coloca sonhos e ajuda com que esse sonho se realize, ele refletiu sobre aquilo. Em Gênesis 28, olha só, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, na qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e de Isaque. Então o Senhor já tinha dado um sonho. Aquele era um momento em que, o que Jacó queria? Ele queria voltar a ter comunhão com o irmão. No passado ele havia tirado aquilo que era da mão do irmão, ele tinha levado para ele, e ele sabia que o irmão podia ter raiva, que se ele reencontrasse o irmão podia matá-lo. Então naquele momento que o Senhor estava do lado dele, dizendo assim: você não está só, e dizendo para ele assim: eu faço parte do teu pai de Abraão e de Isaque. Estava dizendo para ele assim: eu sei quem você é, eu sei a tua história, eu conheço a tua história, eu sei tudo que você já passou, eu sei todas as suas dificuldades. Mas ele estava dizendo para ele assim, ó, mostrando os anjos. Cada anjo que subia, cada anjo que descia, era levando e trazendo as promessas, levando e trazendo as promessas. Assim é o Senhor sobre as nossas vidas. Se nós confiarmos nele, naquilo que ele fala, o Senhor, ele vem, ele dá ordem aos anjos dele e eles vêm, tira aquilo que não é dele, aquilo que não lhe agrada, e leva de volta e traz aquilo que é dele, traz aquilo que é o propósito dele, traz aquilo que é a vontade dele. E assim foi sobre Jacó. Aquele momento que o Senhor fala com ele, os anjos descendo e subindo, a história dele foi mudada ali, o nome dele foi mudado ali, e ele volta a se recuperar e volta a ter comunhão com o próprio irmão. Então Jacó, quando José fala do sonho, Jacó no começo fica nervoso, mas depois ele lembra: eu tive um sonho, e o mesmo Deus que deu o sonho para ele, e vai se cumprir, foi o que fez comigo. Olha que tremendo isso. Então nós precisamos entender. Então Jacó teve o seu sonho, ele combateu com um anjo, saiu vencedor, seu nome foi trocado, e foi resposta de Deus sobre o sonho de reconciliação com seu irmão.
São as experiências com Deus que nos mantêm de pé. São as experiências que nós temos com o Senhor que nos faz acreditar que o Senhor vai voltar a fazer, realizar tudo aquilo que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Às vezes a gente está olhando e está achando que não, parece difícil, mas não. O Senhor, Ele começa e termina toda boa obra. A parte dele Ele nunca vai deixar de fazer. Basta nós fazermos a nossa parte. Basta nós confiarmos, basta nós olharmos para o alto, basta nós acreditarmos que aquele que começa termina toda boa obra. Só basta isso para nós. E assim foi sobre ele. Então as experiências com Deus vai nos fazer nos manter de pé, vai nos fazer acreditar ainda que as circunstâncias nos façam não acreditar. Vamos continuar falando do legado de Jacó. Jacó se apaixonou por uma mulher, e por 7 anos primeiramente ele trabalhou por Raquel. 7 anos da vida dele primeiramente ele trabalhou por Raquel. E olha só, 7 anos você trabalhando por amor de alguém, parece muito pouco. Olha o que ele declara quando disseram assim: você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. Olha o que ele declara em Gênesis 29, 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareciam poucos dias, pelo tanto que a amava. Agora quero fazer uma pergunta para os maridos. Dá uma olhadinha para sua esposa, marido. Por quantos anos você tem trabalhado pela tua esposa? Quantos anos? Quantos anos faz que você está trabalhando pela tua esposa? Esses dias tem que ser leve, light, pelo tanto que você a ama. Pelo tanto que você a ama, porque você só está trabalhando dias. O Senhor falou para você dar vida por ela. O Senhor falou que é para dar a vida por ela. Então o tempo que você está trabalhando é pouco. Continua, vai até o fim. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele trabalhou 7 anos, e aí foi enganado, entregaram a irmã mais velha. E ele foi lá e trabalhou mais 7 anos por ela. 14 anos por amor àquela mulher. Mas ele teve a hora da vitória, a hora da alegria. Oh glória! Como diz o Éder, como é que é? Não sei o que, da meia-noite. A bênção da meia-noite. Ele teve a bênção da meia-noite. Ele recebeu a mulher que ele tanto amava. Apesar de toda a experiência com Deus, apesar de ter conseguido a mulher que amava, apesar de ter visto os anjos, apesar da reconciliação com o irmão, agora é o auge da ministração. Agora eu quero que você se atente. Peça para o Senhor abrir os teus ouvidos. Peça para o Senhor destravar todas as coisas, para compreender. Porque por muitos anos eu imaginei uma coisa e era outra. Ô gente, ajuda a gente. Ajuda nós. Gênesis 37, 31, esse eu quero que você abra junto comigo. Gênesis 37, 31, tá de marca-texto? Dá uma pintada. Não tá, tá de caneta? Dá uma circulada. Gênesis 37, 31. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Ponto, até aqui foram os filhos. Agora Jacó declarando, aquele que teve experiências com o Senhor, aquele que sabia quem era o Senhor, aquele que recebeu. Olha o que ele fala no 33. Ele a reconheceu. Quem é ele? Jacó. Reconheceu a túnica, olha. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou por muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Quanto tempo
eu achei que eram os filhos de José, malvados, ruins, egoístas, ciumentos, que havia dito para Jacó que o filho estava morto. Ninguém disse que José estava morto. Mostraram uma túnica com sangue, e a mente dele trabalhou em tudo. Está entendendo o que o Senhor quer nos dizer hoje? Quantas vezes a gente só olha algo e a gente já faz todo um plano maquiavélico. Não vai dar, não vou conseguir, não vou me reerguer, não vou ter de volta. Jacó, aquele homem que teve experiências com Deus, a sua mente maquinou, dizendo que seu filho estava morto. Ele mesmo havia declarado isso. Ele mesmo estava dizendo: a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. E ele viveu 22 anos acreditando na história que a mente dele havia feito. Quantos anos da nossa vida, às vezes a gente fala de novo por causa da filmagem. Então, quantas vezes nós deixamos a nossa mente maquinar o mal e nos enganar por anos? Assim como aquele pai deixou a mente dele maquinando e dizendo: meu filho está morto, ele foi devorado, ele está morto. Quanto tempo ele disse, e ele declarou mais: eu descerei à sepultura chorando. O cara que tinha batalhado com o anjo e dito para o anjo assim: ó, eu não saio daqui sem a minha vitória. Naquele momento, a mente dele foi mais forte. Naquele momento, a mente dele foi pior. E o que ele fez? As evidências. Ele estava crendo numa evidência que era ver a túnica. Ele viu a túnica e aquilo foi o suficiente para ele acreditar. Quantas vezes, às vezes alguém nos diz algo, nos declara algo. Queridos, comigo é assim, ó. Fala comigo hoje, eu preciso conversar com você no sábado. Passo uma semana tentando adivinhar o que você quer conversar. Primeiro eu começo, onde eu errei, o que eu fiz de errado. Tem mais alguma mulher ansiosa assim como eu? Sou eu. O que eu errei? Se for o marido, então, descobriu o que eu comprei. Meu Deus, nem avisei, ele já descobriu. E é só no sábado. Será que é o dia que vai chegar a encomenda? Meu Deus, se for o dia, então vai ser aquela briga, eu, ele e o carteiro. Você já fica ali imaginando. Você já fica ali, ó. Às vezes as evidências tentam nos firmar e nos fazer acreditar muito mais do que nós acreditamos em Deus. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a nossa mente está declarando e acreditando. Porque se o Senhor declarou diferente disso, o contrário disso, a nossa mente tem que andar no mesmo caminho que o Senhor falou. A gente precisa acreditar da mesma forma. Mas Jacó não. Ele lutou. Imagina lá falar para o anjo, gente, vocês já imaginaram? Saiu ainda ferido. Mas ele acreditou naquela túnica. Ele acreditou que o filho estava morto. Ele já declarou, já fez tudo isso, já estava vivendo daquela forma. Satanás, ele trabalha com sugestão. Quantas vezes em nossas vidas somos sugestionados a acreditar no que achamos ser real? Quantas vezes a túnica nos assusta? Quantas vezes a túnica nos assombra? Éden, empresta essa blusa preta. Às vezes, uma túnica está fazendo muito mais o papel na nossa vida e nos aprisionando do que Deus nos libertando. Porque às vezes a gente olha e acredita que é aquilo. Às vezes
situações aconteceram, às vezes palavras foram ditas a nós, e nós passamos a acreditar muito mais naquilo que foi dito a nosso respeito do que naquilo que verdadeiramente nós somos. Mas eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Eu não sei o que é que tem atribulado a tua mente. Eu não sei o que é que tem feito com que a túnica tenha mais poder, a túnica cheia de sangue, tenha mais poder na tua vida do que aquilo que o Senhor declarou. E eu quero que você pegue algo no mundo espiritual. Feche os teus olhos. Eu quero que você pegue a tua túnica cheia de sangue. Eu quero que você pegue aquilo que foi lançado sobre a tua vida, aquilo que foi dito. Eu quero que você olhe para essa túnica, levanta essa túnica e diga assim: eu creio que eu vou viver o que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu creio que eu já fui liberta. Eu creio que eu viverei o melhor dessa terra, porque assim o Senhor já declarou sobre a minha vida, e eu vou acreditar. Agora pega essa túnica e lança bem longe, porque essa túnica cheia de sangue não é a verdade do Senhor sobre a tua vida. Essa túnica, ela não é o que o Senhor declarou sobre a tua vida. Queridos, a gente só vai viver aquilo que o Senhor tem se a gente destravar de verdade. A gente precisa destravar e andar destravado. A gente precisa acreditar de verdade naquilo que o Senhor tem. Nós vamos ouvir testemunhos, porque se eles não derem testemunho, eu vou dar no lugar deles. Daquilo que o Senhor está fazendo na vida daqueles que estão destravando no mundo financeiro e entregando. Vocês notaram algo? Esse microfone está estranho. Ou sou eu? Vocês notaram algo diferente hoje na igreja? Quem veio no domingo passado, vocês notaram algo novo? O que vocês notaram de novo? Não vale eles contar, hein? O que vocês notaram de novo? A fumaça. A fumaça me esconde. A minha oportunidade. Só teus olhos me veem. Ô glória, obrigado, aleluias. Até o fim eu vou louvar um inteiro. Não, inteiro não vai dar. Tem as luzes, as fumaças. Mexe aí. Mexe aí, Danilo, aquele que quando eu estava tirando foto, você fez de propósito no meu olho, eu vi. Mexe aí, cadê? Esse aqui, ó. Ô gente, olha aqui. Cadê o Mickey? Você sabe o que é isso? É destravar. Porque não custa R$5. A igreja não tinha dinheiro para comprar. Mas alguém destravou no mundo espiritual, destravou o financeiro e falou assim: eu vou entregar, e eles vão dar testemunho daquilo que está acontecendo na vida deles. Ele vai dar testemunho do negócio próprio, vai dar testemunho do carro próprio, vai dar testemunho, gente. Sabe por quê? Porque não tem como nós nos rendermos ao Senhor, entregar a nossa vida, fazer a obra dele e ele não fazer a parte dele. Mas ele não faz porque ele é obrigado, não, por amor a nós, por amor à nossa família, por amor à obra dele, por amor à palavra dele. E cada vez que a gente vem, a gente vê mais daquilo que é o Senhor. Ele falou para não usar calculadora. Eu bem desconfiei, porque eu falei assim: gente, mas como é que eu vou fazer conta e vou pagar? É lógico que eu não vou usar calculadora, né? Foi o outro que fez a conta. Foi alguém que entregou, alguém que fez. E a gente está acreditando que essa obra é do Senhor cada dia que passa. A gente está acreditando naquilo que o Senhor disse: vai e faz. A gente está a cada dia. Cada dia é um motivo de alegria que você fala: meu Deus, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, ou se eu salto, eu não sei o que eu faço. Porque aquele que começou a boa obra, e eu já falei isso, não é a igreja que é próspera, são vocês. Vocês entregam da prosperidade que o Senhor dá nas mãos de vocês. É isso, é vocês. O Senhor vai nos destravar. Está na hora da gente não ficar olhando mais para a túnica suja. Está na hora da gente buscar as vestes brancas do Senhor. Está na hora da gente acreditar, porque o inimigo ele fica só sugerindo:
Cada dia que a gente vai passando, cada dia que vai, ele fica mandando uma túnicazinha, ele fica mandando algo só para te sugestionar, ó. 22 anos Jacó acreditou na sugestão daquela túnica. Você acha pouco 22 anos? Gente, é uma dor, é uma vida acreditando na sugestão daquela túnica. E nós abrimos mão dela hoje, amém? Nós lançamos fora hoje essa túnica. Lembrei de um louvor agora. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Eu começo. Cadê a Mari? Eu começo e vocês terminam. Porque às vezes a gente olha para a túnica e a gente teme. E o louvor diz assim: temer porque se eu estou guardado por quem nunca teve, não dá mais, batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as promessas de Deus. Ele vai prover de novo, Ele vai prover de novo. Nós precisamos acreditar. Ele vai prover de novo. Para que temer? Nós precisamos acreditar nisso. Ele é Jeová Jireh. E como disse nesse mesmo louvor, eu não vivo do que vejo, não é a túnica, mas eu vivo do que eu creio, e eu creio nele. Eu creio naquele que começou a boa obra. Eu creio naquele que vai nos sustentar de pé e nos manter. É isso que a gente precisa acreditar. Para que temer? Só que tem algo que a gente precisa entender. Olha só, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que o prometeu é fiel e justo para ir até o fim. 22 anos chorando pela morte do filho que não havia morrido. 22 anos. E eu quero que você preste atenção nisso. Tem gente que não se levanta porque está cercado de gente errada. Os filhos que sabiam que José estava vivo, estava lá e não fez nada para ajudar o pai. Os filhos estavam à volta do pai sabendo que José estava vivo e não fez nada para levantar o pai, não fez nada para tirar a dor daquele pai. Esse é o ano de mesa. O Senhor vai trocar as nossas mesas. O Senhor vai nos tirar de mesa que só alimenta o físico e vai nos colocar em mesa que vai alimentar o nosso espiritual. Vai nos colocar em mesas que vão mudar a nossa história. Sabe quando Maria estava grávida? Imagina, grávida do Espírito Santo. Imagina isso em Cotia. Você dizendo em Cotia que você está grávida do Espírito Santo. O que queriam dizer? Sei. Claro que tá. Com certeza grávida do Espírito Santo. Sabia. Ela não era. Sabia que tinha algo errado nessa menina aí. Só que ao invés dela vir e chorar ali nos vizinhos, ela foi lá em Isabel, que também estava grávida, porque o Espírito Santo visitou o marido dela. Então nós precisamos saber com quem nós contamos. Nós precisamos saber quem é que ouve aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos saber com quem nós estamos dividindo a nossa mesa. É ano de mudança, é ano de restauração. É ano que o Senhor nos tira de um lugar e nos planta em outro e diz: dê fruto. Dê fruto. Porque a gente precisa parar com essa mania de achar assim, ó, não, é todo mundo aqui, ó, gente, vocês não podem ir, ninguém aqui, sai daqui e vai para outra igreja, hein? Vocês têm que ficar aqui, viu? É aqui que vocês têm que ficar. Às vezes aqui eu não vou dar fruto. Às vezes aqui eu vou ficar, sabe, eu ouvi hoje, o membro, o que acontece? Por exemplo, se eu vou beber, para que eu beba,
primeiro para eu beber? A minha mente. A minha mente determinou para que toda a ação e o meu corpo se preparasse para beber. E às vezes a gente está dentro da igreja, só sentado e não se achou. E a gente não está como um membro, a gente está como é que fala quando alguém amputa e coloca, como é que fala? Prótese. Às vezes a gente está como prótese, sentado num lugar, sem vida. O Senhor não quer isso para nós. A gente tem que procurar o lugar onde o Senhor vai nos plantar e vai dizer assim: dê fruto. E não é, ai meu Deus, eu tenho que fazer muito esforço, porque quando Ele manda, o fruto se auto-levanta. Quando Ele manda, as coisas acontecem, porque a ordem é daquele que criou todas as coisas. E a gente precisa procurar esse lugar e dar fruto, se alegrar em dar fruto, porque problema vai ter em todas as igrejas. Todo mundo vai dar problema, porque é tudo ser humano. A gente é falho, todos nós somos. O que a gente precisa fazer é só aprender a ouvir o Espírito Santo e perdoar, né? Duas coisas que a gente precisa fazer dentro da igreja: perdoar e ouvir o Espírito Santo, porque senão a gente não se move. Senão a gente fica pulando de galho em galho, a gente fica procurando. Está na hora da gente plantar e dar fruto e viver aquilo que o Senhor tem, porque Ele vai fazer de novo. Ele vai. Então ali Jacó estava cercado de gente errada, que estava colocando ele para baixo, os próprios filhos colocando ele para baixo. Procure pessoas que alimentem mais o teu espírito do que a tua própria carne. Quando estamos sentados perto de pessoas que acreditam como nós, o choro pode durar apenas uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, o choro, ele é hóspede na sua casa. O hóspede tem dia certo para ir embora, mas o morador, ele permanece. O morador, que é a alegria de saber quem é Deus sobre as nossas vidas, de acreditar que ainda que seja difícil, Ele vai nos levantar. Ainda que nos falte algo, Ele vai nos sustentar. Ele vai cuidar de todos os detalhes. Então lembre disso. O choro é hóspede. Ele tem dia e hora para ir embora. O morador, ele permanece. A alegria, ela tem que permanecer em nós. A gente precisa acreditar nisso. Ninguém tentou apaziguar a dor de Jacó. E tudo que o diabo quer é que você acredite naquilo que você mesmo está criando na sua mente. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para fazer uma averiguação em nossa mente. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para destravar a nossa mente e deixar de acreditar em coisas que só nos impedem de ser o homem e a mulher de Deus que Ele nos levantou para ser. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para destravar a nossa mente, destravar o nosso coração, destravar os nossos lábios, destravar os nossos ouvidos e andar por fé e não por vista. Hoje é esse dia. Hoje é o dia de você deixar aqui tudo aquilo que você tem criado na sua mente. Porque quanto tempo Ele criou isso na mente? Quanto tempo? Mas você sabia que 82%, é uma estatística, 82% do que nós tememos não vai acontecer? Tem coisas que estão nos paralisando, que nunca vão acontecer. Já parou para pensar isso? 82% daquilo que eu estou temendo não vai acontecer. Olha quanta coisa fica nos paralisando. Olha como a gente deixa de fluir, porque a gente está paralisado por aquilo que a gente criou. E Deus está dizendo assim, ó, destrava, lança fora, lança fora, lança fora, porque é tempo do novo do Senhor. Lança fora. Tem milagre vindo do céu. Tem milagre vindo do céu. E na vida de Jacó também. Gênesis 45, 26. O destravar dele. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando
lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, e ele disse: basta, basta. Ele viu, assim como ele viu a túnica suja de sangue, ele viu as carruagens do filho chegando para buscá-lo. E aí ele declarou: basta. Olha que tremendo. Meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. E ele gritou: basta. E o seu espírito reviveu. As experiências que ele tinha tido com Deus reviveram. Hoje é um dia de nós darmos basta. Hoje é o dia que o Senhor nos levantou para dar basta, para dizer: chega, tá, chega, lançar fora. Vamos lançar fora tudo aquilo que não é o que o Senhor tem. E é tempo de reviver a nossa alma, é tempo de reviver o nosso espírito, para vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem acredita, louve ao Senhor, aleluia. Aleluias. Você vai voltar a acreditar, vai voltar a viver. É tempo de dar basta. Cadê o Éder? Ele que vai fazer o louvor? E ele: gente, estava ali. Não vi, estou enxergando nem o marido. Então vem, Mari. Já vem para o louvor. Glórias. Hoje é o dia que o Senhor deu basta. Porque às vezes a gente se alegra tanto em reclamar e dizer: Senhor, olha o que fizeram comigo. Senhor, olha o que falaram de mim. E aí ele diz: e basta. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia de destravar e sair por aquelas portas, acreditando naquilo que o Senhor tem. Hoje é o dia de reviver o teu chamado, reviver a tua vontade, reviver aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Nós vamos louvar, vocês ouviram? Nós vamos louvar. Deixa eu até beber, peraí. Eu falei nós vamos louvar, minha voz já foi. Os novos, eu sempre digo assim, como eu queria estar ministrando, viu? E de repente começar a louvar o Senhor. Mas essa voz aqui, o que eu posso fazer a não ser falar? Então eu vou falar. Então é isso. Mas eu vou cantar. Que louvor que é?